Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu desejo que tudo de bom aconteça na sua vida nesse dia. Que as bênçãos do Pai possam recair sobre sua casa, sua vida e a sua família. Quero compartilhar com você nesse dia o livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 24. Ele diz assim: essas 4 coisas são pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Ele vai falar aqui sobre 4 pequenas coisas que provêm da terra e tem muita sabedoria. Primeiro ele fala: as formigas são um povo imponente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bando e se repartem. A aranha que se apanha com a mão e está no palácio dos reis. Então ele fala aqui sobre 4 animais. Interessante a vida deles comparado ao reino de Deus e até nossa conduta como cristão. Ele fala sobre a formiga, ele fala aqui sobre o coelho, ele fala sobre o gafanhoto, ele fala sobre a aranha. Ele começa falando da formiga. A formiga, elas trabalham incansavelmente, uma tarefa árdua para manter a sua comida, o seu alimento e a sua vida. Interessante que no verão elas preparam o seu alimento para que no inverno elas tenham estoque. Ela tem uma habilidade tão profunda que elas procuram um abrigo para que eles possam ter condição de adquirir calor no momento da frieza. Nós comparamos essa história com as pessoas necessitadas de igreja. Hoje no Brasil a gente vê tantas pessoas desigrejadas que não querem congregar, mas a Bíblia nos afirma: não deixeis as vossas congregações, quanto mais vai ver que vai se aproximando dos últimos dias. Então a formiga, o que ela faz? Ela estoca no verão para que ela possa se aquecer no inverno. Ela procura o abrigo da sua casa para poder se aquecer. E o que é a igreja? A igreja, ela é um lugar seguro, assim como o nosso lar. Nós temos 2 pontos seguros. Primeiro, a nossa casa, onde nós fazemos uma refeição, temos nossa intimidade, relacionamento com a família. E a igreja, nós buscamos a comunhão com o Pai. Quando a formiga trabalha, ela não perde tempo. Interessante, ela não desvia o foco para outras coisas. Ela está trabalhando, ela não deixa aquilo lá para cuidar de outro, não. Ela tem uma direção, ela tem um foco. Olha, se todos os cristãos fossem assim, tivessem um foco em Deus, um foco no reino, um foco nas coisas do Senhor. Então, olha como elas trabalham. Elas têm a diligência de realizar uma obra. Ou seja, elas têm um foco de realizar uma atividade, uma obra que eles querem fazer. Elas não param por nada. Mas vamos agora sobre o coelho. O coelho é um animal tão frágil na sua natureza, mas ela tem uma força tão tremenda, o coelho, que ele vai se fazer seus abrigos na rocha. Olha a fragilidade dele, mas ele vai se abrigar na rocha. E o que é a rocha para nós? A rocha para nós é Jesus. Então ele vai se procurar abrigo na rocha, porque lá ele vai se sentir seguro. Ah, se todo cristão pudesse procurar esse abrigo na nossa rocha chamada Jesus, lá nos sentimos seguros. A Bíblia diz que aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansa. Que legal descansar no Senhor. Mas a Bíblia afirma aqui também que os coelhos, eles têm uma audição muito aguçada. Ele não sai da sua toca e não sai do seu abrigo sem escutar qualquer sinal de barulho ou de perigo para a sua subsistência. Ele tenta ouvir tudo. Ele não sai da toca sem antes perceber se há perigo, se há algo que possa colocar
a sua vida em risco. Ah, se todos os cristãos fossem como um coelho, ouvisse a voz de Deus, entendesse o sinal de Deus, compreendesse a palavra de Deus. O coelho ele não sai da toca. Então ele vai procurar sempre ouvir se há algum perigo ao derredor. Isso é uma comparação muito profunda para a gente. Muitas vezes nós estamos no meio do perigo, correndo extremo perigo, colocando a nossa fé, a nossa vida com Deus em jogo, até porque não percebemos o ambiente que estamos andando. Muitas vezes nós nos envolvemos em situações, não damos ouvido a Deus, não escutamos a Deus e acabamos nos envolvendo, muitas vezes, em risco de nossa morte espiritual. E o coelho mostra uma coisa interessante. Ele só sai se ele perceber que tudo está seguro. Então, ele tem uma audição muito sensível. Se todo cristão tivesse audição sensível, pudesse entender a voz de Deus, pudesse compreender o que é que Deus, muitas vezes, os sinais que Deus nos dá sobre muitas coisas da nossa vida. Mas ele tem uma característica muito importante, que eu penso que isso é muito forte para o reino de Deus. A característica dela é se multiplicar. Ela se multiplica muito rápido, com muita rapidez. Então, imagine-se com essa rapidez que ela procria, né? A pessoa, se todos os cristãos fossem rápido em multiplicar suas ações, multiplicar a sua vida com Deus, multiplicar principalmente almas para Deus, multiplicar os seus atos de bondade, de vida com Deus. Então, olha só, o coelho multiplica muito rápido. Se a igreja ela tivesse esse comportamento de multiplicação muito rápido, seria maravilhoso. Até porque é uma ordenança do Senhor, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí vem o gafanhoto. O gafanhoto, ele mostra a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque são pequenos animais que se deslocam em bando. Eles voam numa mesma direção e em harmonia. Mesmo sem ter um líder visível na frente. Não há um líder visível na frente, para ser aquele que está ali nos guiando. Não. Mas eles andam em conjunto. Individualmente são muito frágeis. Se você se isolar, eles vão ficar muito frágeis. Mas quando eles estão em bando, eles buscam um objetivo comum, um lugar. Então o gafanhoto nos ensina a viver a união. Quer matar um cristão? Isola ele. O inimigo tem feito muito isso, isolar cristão, isolar pastor, isolar igreja, isolar líder, isolar membro. As pessoas vão ficar sozinhas. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, a gente acha ser uma palavra sábia. E vem a aranha. Parece um animal peçonhento, né? Mas a Bíblia diz que a aranha, até uma criança pode pegar com a sua mão. Diz que ela é indefesa, que uma criança pode exterminar ela. Só que tem um porém. Ela consegue morar nos palácios. Ela vive até nos palácios. Mas tem uma coisa peculiar da aranha que nós temos que aprender com ela. Sobre comunhão. A partir de um fio, ela consegue tecer uma grande teia de um fio. E aquela teia ela pode andar em todo o palácio, em qualquer lugar. A teia é que vai dar força para ela. O que é que dá força a um cristão? É a comunhão. Na comunhão que nós vamos ter força. Eu queria orar por você. Eu queria orar para que você tivesse direção do Espírito Santo, para que você tivesse unidade, para que você tivesse comunhão, para que você possa ter multiplicação de bênção na sua vida e que você possa realizar um trabalho focado. Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu quero abençoar todos que estão nos assistindo nesse dia, que possamos aprender com o gafanhoto, que possamos aprender, meu Pai, com a aranha, possamos aprender com a formiga e com o coelho.
Animais parecem tão frágeis e pequenos, mas que nos ensinam com uma força tremenda. Ensina sobre unidade, sobre direção, sobre ouvir tua voz, sobre Deus ter comunhão contigo, sobre dependência do Senhor, sobre construir a nossa casa na rocha, sobre aguçar nossos ouvidos, sobre multiplicar. São tantas coisas, Pai, que nós precisamos de tudo isso. Então, meu Pai, que através dessa oração, o Senhor possa entrar no coração de cada pessoa que nos assiste nesse momento, para liberar bênçãos de dons naturais que esses animais têm, mas possam revestir de dons espirituais. Eu abençoo esse dia, a vida de todos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um dia maravilhoso para a glória do Senhor. Paz seja convosco.